aquela matéria que aquele aluno, sempre tem aquele aluno que fala assim, para que eu vou usar isso para comprar o pão? Então, essa matéria é que você usa para comprar o pão. Que tem um aluno que estuda matemática só para saber que dia ele vai aprender a matéria que ele vai precisar para poder comprar o pão, né? Então, funções é essa matéria. Então, vamos lá. Funções têm uma noção intuitiva, por isso que eu falei com relação a comprar o pão. Por quê? É uma variável que depende de outra. Então, no dia a dia, a gente trabalha, por exemplo, quando eu quero calcular o perímetro de um quadrado. Então, vamos, por exemplo, aqui, se eu tiver um quadrado, os 4 lados são iguais. Então, eu vou chamar de L, né? Qual o perímetro do quadrado? Eu não tenho que somar a medida do contorno, né? Eu não tenho que somar os 4 lados. Eu não vou fazer 4 vezes o lado. Então, o perímetro vai ser 4 vezes o lado, né? Ou seja, para eu saber a medida do perímetro, eu tenho que saber a medida do lado. Então, o perímetro depende da medida do lado. Quando eu falar comprar o pão, eu não posso chegar e falar assim, olha, eu vou pagar tantos reais. Depende de quanto custou o pão, né? E quantos pães eu comprei. Então, por exemplo, vamos supor que o valor a pagar, o pãozinho tava R$2. Vamos supor. Então, R$2 o pãozinho. O valor que eu vou pagar final depende de quantos pãezinhos que eu comprei. Então, vai ser o valor a ser pago vai ser 2 vezes a quantidade de pães. Só que em matemática, tem umas letrinhas que a gente usa muito. Porque, sei lá, na verdade pode usar qualquer letra, gente, não interfere nada. Mas, normalmente, vocês vão ver bastante, até nos livros, a letra Y e a letra X. Mas qualquer letra pode ser utilizada, só que elas têm que ser letras diferentes. Onde você tem uma letra que depende da outra. No caso, se eu estiver falando dos pãezinhos, vamos supor, se eu falar assim, eu vou comprar nenhum pãozinho. Se eu comprar 0 pãezinhos, quanto que eu vou pagar? Não vou pagar nada. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é uma função. O valor que eu vou pagar depende da quantidade que eu for comprar. Eu consigo fazer uma lei de formação de uma função com esta situação. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? Vamos supor que eu fui lá abastecer o carro e a gasolina estava R$5. Então, eu tenho aqui, ó, o preço a pagar, a gasolina está R$5 por litro. Então, olha só, se eu comprar 2 litros de gasolina, se eu abastecer com 2 litros, eu vou pagar quanto? R$10. Essa é a noção intuitiva que você já tem, né? Então, a única diferença é que normalmente você vai ver essa variável, que a gente chama de variável dependente, e esta variável, que muitas vezes você vê como X, mas, gente, de novo, tanto faz a letra. Se chama de variável independente. E essa variável independente, a gente também chama, nesse caso aqui, o X, né? Quando a gente vai fazer uma relação de conjuntos, a gente chama de domínio, nesse caso aqui, né? Vai ter professor falando assim, não fala isso que eu posso fazer relação também do Y com relação ao X. Mas, atualmente, para vocês entenderem bem, falando a língua de vocês, eu posso fazer tipo uma teoria de conjuntos para vocês entenderem. Então, vamos supor aqui, sabendo que a gasolina custa R$5, eu vou botar aqui o meu conjunto A e meu conjunto B. Presta atenção, o frentista pode dizer quanto que eu vou colocar? Ele pode chegar para você, você só vai colocar 1 litro? Não. Você vai colocar 2 litros? Não. Ele só pode dizer quanto eu vou pagar. Então, por exemplo, se eu comprar aí 1 litro de gasolina, eu não vou dizer, eu vou pagar R$2,50. Não, eu vou ter que pagar R$5. Por quê? Porque o que eu vou pagar depende do que eu vou colocar de gasolina. Agora, o que eu vou colocar de gasolina independe, é quanto eu quero, quanto eu preciso, enfim. Se quiser colocar 10 litros, eu coloco. Se quiser colocar 2, eu coloco. O que eu não posso fazer é colocar 2 litros e que eu vou pagar R$5. Isso eu não posso fazer. Então, aqui eu vou colocar o domínio. Vou botar na minha cabeça, tá? Então, pode ser que eu bote nem 1 litro, 2, 3, 4, enfim. E aqui os possíveis valores que eu vou pagar. Pode ser que eu pague R$0,
Pode ser que eu coloque, porque eu pague 2,50. Vai que eu chego lá e falo assim, não, eu quero só meio litro. Pode. Pode ser que eu pague R$ 5, pode ser que eu pague 10, 15, 20, 25, 30, enfim. Pode ser que eu pague diversos valores, né? Só que, para eu saber quanto que eu vou pagar, eu tenho que substituir. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha lei de formação, ó. O preço a pagar é igual a R$ 5 vezes o litro de gasolina. Então, se eu não botar nem 1 litro, quanto que eu vou pagar? R$ 0. Se eu botar 1 litro, eu vou pagar R$ 5. Se eu botar 2 litros, eu vou pagar R$ 10. Se eu botar 3 litros, eu vou pagar 15. Se eu botar 4 litros, eu vou pagar R$ 20. Porque, nesse caso, para eu saber a minha imagem, que foram os números que receberam a setinha, né, o meu resultado, eu tenho que saber quantos litros que eu vou colocar lá no meu carro, né? Quantos litros de gasolina. Então, esse conjunto a gente chama de domínio, que a gente atribui os valores ao X, e a esse conjunto aqui, ó, imagem, eu tenho que identificar lá no contradomínio quem é que vai receber a seta, quem é que vai receber o resultado do X, tá bom? Então, já para antecipar você, já que é um resuminho, desculpa que tá feio pra caramba, você vai vir e vai botar assim, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o meu domínio aqui, o meu A, que eu sempre substituo no valor do X, ele é 0, 1, 2, 3, 4. Esses possíveis resultados, possíveis valores que eu vou pagar, eu chamo de contradomínio. Então, contradomínio. Então, é 0, 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. A minha imagem, de fato, foi quem recebeu a seta. Quem recebeu a seta? O 0, o 5, o 10, o 15 e o 20. E observe, se eu tenho 5 domínios, eu tenho que ter 5 imagens. Vou dar mais um exemplo para vocês, tá? Desculpa se o vídeo ficar longo, mas eu preciso explicar muito bem explicadinho. Outro exemplo, se eu quiser saber a área de um quadrado. Lembrando que a área é medida da superfície. Como é que eu acho a área? Então, no caso do quadrado, que tem os dois lados iguais, porque normalmente a gente multiplica, né? Mas pela altura, para achar que a superfície, quanto que cabe ali dentro? Isso é a área. Então, a gente vai fazer a multiplicação, né? Lado vezes lado. E isso vai me dar a área. Então, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Se o meu quadrado tiver 2 centímetros de lado, ele vai ter 4 centímetros quadrados de área. E assim vai, tá? Só que em matemática, como eu falei para vocês, normalmente nos livros, quando a gente fala de função, por quê? Eu não sei por quê, gente, às vezes cisma com uma letra. A gente usa normalmente y e x. No caso, o y depende da variável x, tá bom? Então, vamos atribuir alguns valores. Isso aqui a gente chama de lei de formação. Eu costumo dizer que o que mais tem de difícil em função não é o cálculo, não é a matéria, são os nomes, porque é muito nome diferente para a mesma coisa, tá bom? Então, olha só, gente. Vamos supor que aqui eu vou atribuir alguns valores para ele. Para esse x aqui, tá? Eu vou dar valor 1, 2, 3. Só esse, tá bom? E aí eu vou falar, quais são os possíveis valores da minha área aqui? Aí eu vou falar, pode ser que os resultados da área sejam 0, 1, 4, 9, 16. Como eu vou saber quais serão esses valores? Quando eu pegar cada elemento e substituir aqui, um de cada vez, pelo amor de Deus, hein? Então, se eu tenho 3 domínios, eu vou ter 3 imagens, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos botar em relação dos conjuntos para ficar mais fácil, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui, 0, 1, 4, 9, 16. E aí, a gente substitui um de cada vez. Y é igual a x ao quadrado, tá bom? Então, y é igual a... Vamos fazer com o primeiro domínio, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou ligar 1
1 com 1, ok? Outra coisa que eu gostaria de falar, como eu falei que tem muito nome, a minha imagem, que é o y aqui no caso, eu também posso chamar de f de x. É a mesma coisa. Y e f de x é a mesma coisa. Por quê? Porque o y está em função de x. Esse f de função de x, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é como se fosse f de 1. Tá? É a mesma coisa. Então, vem aqui. Tá, fizemos a imagem do 1, deu 1. Vamos fazer em função do 2. Professor, e se eu botasse em vez de f, eu colocasse assim, y é igual... Ah, tá errado não, dá no mesmo, tá? Tô explicando pra vocês que tem dois jeitos diferentes, que é pra você não se confundir. Então, você pode fazer aqui, ó, f de 2 vai ser 2, que bota é como se fosse uma máquina. Esse x é uma máquina. Você coloca dentro desse x e aí vai sair o resultado. Então, 2 ao quadrado, 4. E agora faltou o último, 3. Então, f de 3 é 3 ao quadrado, ou seja, 9. Então, vamos fazer as ligações. O 2, a imagem dele é 4. E o 3, a imagem dele é 9. Então, a gente pode arrumar da seguinte forma. Quem é o meu domínio aqui? O que é que tá mandando na parada? É o A. Eu posso até botar os elementos. 1, 2, 3. Quais são os possíveis resultados? Inclusive, uma dica para vocês. Se alguma dessa imagem não constar no conjunto domínio, não é função, hein? Tem que ter esses elementos da imagem dentro do domínio. Vai sobrar dentro do contradomínio. Vai sobrar contradomínio? Sim, vai sobrar, porque eu só tenho 3 domínios. Ali pode sobrar à vontade, tá? O que não pode sobrar é domínio. Tipo assim, eu coloquei um aqui e não teve resultado. Aí não é função, tá bom? Então, meu domínio é A. O meu contradomínio é o B. Quem é o B? 0, 1, 4, 9, 16. E a minha imagem foi quem recebeu a setinha. Quem recebeu a setinha? 1, 4, 9. Tá bom? Essa foi a parte de relação de conjunto. Agora eu vou passar para vocês 2 exercícios rapidinho, tá? Para ver se vocês entenderam. Depois eu vou passar mais uma lista de exercícios para vocês, tá? Porque eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar muito longo. Então vamos lá. Ó, identifique se é ou não função. Aqui, de acordo com os conjuntos, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, domínio e contradomínio, tá? Domínio, contradomínio, domínio, contradomínio. Em português quer dizer domínio é aquele que manda na parada, que eu vou lá e substituo. E o contradomínio de possíveis resultados, quem receber a setinha é a imagem. Fechou? Então vamos lá. Olha só. Todo domínio tem uma imagem. Tranquilo? Sim, uma função. E nesse caso aqui, se a gente fosse fazer a lei de formação da função, olha o que acontece. Qual é a imagem de 0? 0, a imagem de 1 é 1, a imagem de 2 é 2, a imagem de 3 é 3. Isso quer dizer que a imagem é igual ao valor do domínio, y igual a x, tá bom? Aqui o que acontece? Olha isso. Como que o A, que é o domínio, que manda na parada, não tem ninguém ligado a ele? Não pode. Isso aqui, ó, não é uma função. Então, não é função. Isso é um exemplo de não função. Não pode sobrar domínio de jeito nenhum. Aqui, olha só que absurdo. Eu tenho um único número e esse único número tem 2 respostas diferentes. Como isso é possível? Igual que eu falei com vocês, tá? Vou lá e compro, sei lá, o pão. Tá R$3. Aí eu vou lá e boto lá que o valor a ser pago pelo pão é R$3 por pão, tá? Onde eu tenho aqui, ó, imagem e aqui o domínio. Como que eu botei aqui substituir por 1 e deu 2 resultados diferentes, deu 3 e 6? Não tem como. De cada domínio parte apenas uma única seta. Então, cada domínio tem uma única imagem, tá? Então, isso aqui é uma não função. Não confundam, tá? Você pode ter 2 domínios diferentes com a mesma imagem, sem problema nenhum. Igual que a gente viu lá da área do quadrado, que já que é o quadrado, então
dois domínios diferentes podem ter a mesma imagem. Agora, de cada domínio, só pode partir uma única seta, não pode partir duas. Então, por causa disto aqui, é uma não função. E aqui, rapidinho, sendo f de x, eu já falei com vocês, f de x é a imagem. Eu também posso chamar de y. Então, tanto faz eu escrever f de x ou y, tanto faz. Então, ele fala f de x é igual a 5x mais 1. Calcule. F de 1. Eu venho aqui e substituo, ó. F de 1, a função não é essa aqui? Tá vendo? Esse x é o mesmo que esse aqui, tá? Aí eu vou e faço a conta. 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Faço a mesma coisa com os outros separadamente. Vou fazer aqui, ó. 5x, né? Mais 1. Aí no lugar do x, 5 vezes 2, 10. Com mais 1, 11. Mesma coisa com 3. 5 vezes 3 mais 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16, ok? Vou ver se eu passo uma lista de exercícios aí também para vocês conseguirem fazer. E depois eu vou fazer um outro vídeo, porque a gente vai entrar em gráficos de funções, tá bom? Beijo grande!